Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre o Léo Jabá. Hoje na parte da tarde que o torcedor vascaíno foi totalmente surpreendido com a possível saída do atleta, um retorno dele ao PAOK, seu clube, já que ele está emprestado ao Vasco da Gama, né? Um grande imbróglio que inclusive tirou ele do jogo de sexta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa. E a gente vai explicar o que está acontecendo e realmente qual foi a definição do Vasco, do PAOK e também do próprio jogador. Além dele, muitas outras notícias. Tem jogador do Gigante da Colina sendo convocado para as Olimpíadas e desfalcando o Vasco aí por mais 10 partidas nessa Série B do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Novas dívidas, o MT se posicionando também com relação ao que ele espera do Vasco nessa temporada e muitas outras novidades. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e também deixe o seu comentário com relação ao que você acha aí sobre o Léo Jabá, se você acha que ele realmente é um atleta importante por Vasco fazer toda essa questão de sua permanência para o restante dessa temporada. Deixe a sua opinião aí nos comentários, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e já começar falando sobre essa situação do Léo Jabá, que surpreendeu muito o torcedor vascaíno nessa tarde de quinta-feira. O que acontece? O Léo Jabá, como eu falei e volto a repetir, ele não é um atleta do Vasco da Gama, ele é um atleta do PAOK, esse clube que é da Grécia, inclusive o mesmo clube do Leonardo Matos, atual lateral direito do Vasco da Gama. O Léo Jabá teve grande destaque por lá, é um dos grandes destaques, inclusive, da equipe, porém passou por diversos problemas de lesão que acabou afastando o Léo Jabá do campo, né? Afastando o Léo Jabá da equipe ali do PAOK durante muito tempo. E é claro, o PAOK está de olho no atleta e sabe que ele está voltando em ótimas condições, está fazendo gol, está sendo uma peça importante para o Vasco da Gama. E hoje, na parte da tarde, o PAOK praticamente ordenou o retorno do Léo Jabá à sua equipe, sendo que isso não pode, já que o próprio Léo Jabá tem contrato com o Vasco da Gama até março do ano que vem, ou seja, tem quase aí mais um ano de contrato ainda com o clube e não teria motivo algum, nem mesmo dentro do contrato aí, para que a equipe grega pudesse ali requerer um retorno do atleta ao seu clube de origem, né? Mas a gente teve notícias aí da situação, foi um imbróglio muito grande na parte da tarde, né? O PAOK solicitando aí o retorno do Léo Jabá, o Vasco e o atleta não querendo o seu retorno. O Léo Jabá quer permanecer no Vasco da Gama, o Vasco quer e deseja também a sua permanência por aqui. E também, como eu falei, volto a repetir, na cláusula contratual não há nada falando sobre o retorno do Léo Jabá, né? Sobre ali no meio da temporada o clube grego querer o seu retorno e o Vasco ter que aceitar as ordens ali no caso do PAOK. Porém, apesar do Vasco não estar liberando e pelo motivo do Vasco não estar liberando, o mesmo PAOK fez uma ameaça ao Vasco da Gama. Atualmente o salário do atleta vem sendo dividido meio a meio, o Vasco paga 50% e o PAOK paga os outros 50%, e o PAOK chegou a ameaçar inclusive o Vasco da Gama, caso o Vasco não quisesse ali devolver o jogador ao clube, o PAOK estaria parando de pagar os 50% do salário que ele tem que pagar ao PAOK, e inclusive por conta desse motivo o Léo Jabá teve que hoje, às pressas, viajar a São Paulo para resolver isso daí com o seu empresário, que no caso é o Fran Sérgio. Inclusive o próprio já se pronunciou com relação a esse assunto e por conta dessa viagem o Léo Jabá não poderá estar dentro de campo contra a equipe do Sampaio Corrêa nessa sexta-feira, ele que esteve suspenso aí também nesse último sábado contra a equipe do Confiança, estará desfaltando a equipe por mais uma partida, algo que de fato dificulta muito ali a preparação do elenco para essa partida de amanhã contra a equipe do Sampaio Corrêa, uma partida importantíssima. O Vasco que possui 15%, né? No caso o Léo Jabá venha a ser vendido até o período de contrato que ele tem com o Vasco da Gama, o Vasco possuirá 15% de uma determinada venda. E outra opção que também está estabelecida no contrato é um desconto de 15% caso o Vasco venha querer comprar aí o Léo Jabá do PAOK. O Vasco está muito confiante e muito seguro para que o Léo Jabá permaneça no Gigante da Colina, pois o contrato assinado entre as duas partes, tanto com o Vasco e também com o PAOK, determina e dão essa segurança aí
ao Gigante da Colina. O Marcelo Baltari, inclusive jornalista da Globo, falou sobre essa atual situação do Vasco. Ele informou que o Vasco só deve liberar realmente o Léo Jabá caso envolva alguma negociação, e segundo notícias, o próprio Alexandre Pássaro já teria pedido ali algo em torno dos 500 mil euros, algo em torno de 3 milhões de reais, uma grana muito forte, uma grana muito alta pelo atleta, e o PAOK não estaria à disposição de dar esse dinheiro para ter um retorno no atleta que já é do próprio PAOK, né? E por incrível que pareça, por toda essa situação, o Fran Sérgio, como eu falei, Fran Sérgio Bastos, empresário aí do Léo Jabá, veio à mídia e esclareceu a situação, dizendo que já está tudo resolvido, tudo definido, e o Léo Jabá permanecerá no Gigante da Colina. Um imbróglio, um problema que aconteceu aí na parte da tarde, que ainda bem foi definido. O Léo Jabá permanece até março do ano que vem vestindo a camisa do Vasco da Gama. Esperamos que de fato venha a ser uma peça cada vez mais importante para esse elenco e ajude o Vasco aí na ascensão à Série A do Campeonato Brasileiro. No momento da lesão, o PAOK não quis, e agora que realmente viu que o Léo Jabá está dando fruto dentro de campo, quer pedir aí o retorno com urgência. Isso de fato é um tremendo desrespeito, principalmente com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E falando em atleta, vamos falar aqui com relação ao Ricardo Graça. Agora há pouco tivemos a notícia que o Ricardo Graça foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica às pressas. Ou seja, estará se juntando ao seu companheiro de Vasco da Gama, o Lucão, que já está junto da seleção desde domingo dessa semana. E agora o Ricardo Graça também estará indo. Provavelmente será um desfalque para o Vasco aí também na partida de amanhã contra a equipe do Sampaio Corrêa. Ficamos sem dúvida nenhuma muito felizes com o atleta. Desejamos todas as sortes aí ao jogador. 2 representantes do Vasco da Gama na seleção olímpica em busca do ouro. De 23 jogadores, 2 são do Vasco da Gama, e é com imenso prazer que de fato eu falo isso, independente do momento, e infelizmente pelo momento que o Vasco vive, realmente representa que a nossa base segue sendo muito forte e segue sendo muito importante para o futebol brasileiro no geral. Esperamos que ele venha a ter um bom desempenho, quem sabe abre ali o olho de grande do futebol europeu, de gigante do futebol europeu, para levar o atleta a fazer uma grande oferta e o Vasco sair bem aí dessa situação, com quem sabe uma futura venda por milhões de reais, e ajude financeiramente aí o nosso clube. Desejamos todas as sortes aí ao cria do Gigante da Colina, mais um jogador da base forte do Vasco da Gama, representando a nossa seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio. E se tratando também de seleção, eu quero falar rapidamente sobre o Douglas Luiz, para quem vem acompanhando aí a situação atual do atleta que vestiu a camisa do Vasco aí nos anos de 2015 e 2016, um volante importantíssimo, que está atualmente inclusive na Copa América ajudando a seleção brasileira, estará nas Olimpíadas, mais um cria da base do Vasco da Gama nas Olimpíadas. E o que acontece? O Douglas, pela camisa da seleção brasileira principal, ele veste o número 25 e teria por ordem que vestir o número 24, porém seria ali da própria CBF uma determinação que pularia. Nenhum atleta, por grande parte da história do Brasil, vestiu o número 24. A gente não sabe se é ordem da CBF, se realmente é moldes, mas de fato nenhum atleta nunca vestiu esse número. Porém, entraram aí na ação um grupo de uma chapa LGBT para fazer com que atletas da seleção brasileira vestissem a partir de determinado momento o número 24. E pelo Douglas ser o que veste o número 25, teria que vestir esse determinado número, que é o 24, foi colocado na justiça como réu, como culpado por não querer usar aí esse número do uniforme da seleção brasileira, e a justiça inclusive foi acionada para obrigar o próprio Douglas Luiz, né, a utilizar a camisa número 24 na final da Copa América, que acontecerá nesse sábado contra a equipe da Argentina às 9 horas da noite. A CBF pediu mais tempo aí para tentar se defender nessa mesma ação que obriga o Douglas Luiz a usar esse número da camisa na mesma final. Um imbróglio muito grande, e por incrível que pareça, isso acabou sobrando para o atleta aqui da base do Vasco da Gama, o Douglas Luiz, um jogador que não tem nada a ver com a situação, está apenas vestindo o número que ordenaram, que é no caso 25, acabou sendo culpado aí por uma situação que realmente ele não tem nada a ver, de não querer usar o número 24, e acabou saindo até mesmo como preconceituoso, como aí até mesmo homofóbico por não querer usar determinado número de camisa. Definitivamente uma grande loucura que vem acontecendo aí no nosso país. Agora até mesmo o número de uniforme vem dando confusão. Em que país a gente está? Definitivamente mais problema agora com o jogador do Vasco da Gama estando envolvido em polêmica. Mas vamos lá, né, rapaziada? Se tratando de base forte, se tratando de cria, eu quero também falar rapidamente sobre o MT. A gente vai ter esse jogo sexta-feira e o MT deu uma entrevista coletiva
coletiva falando sobre esse atual momento do Vasco e falando sobre o que ele sonha, o que ele deseja para o futuro, né, com relação à sua carreira. Ele foi muito claro, ele falou que primeiro deseja fazer história vestindo a camisa do Gigante da Colina, pois foi o clube que deu oportunidade a ele. O que vier depois vai ser consequência do trabalho que ele vai fazer no Vasco da Gama e tudo depende, no caso de hoje, no que ele faz aqui dentro desse gigante para que amanhã venha acontecer. E foi sucinto dizendo que quer fazer com que o Vasco retorne à Série A do Campeonato Brasileiro e esse é o grande objetivo atual de sua carreira. Para quem vem acompanhando de fato os últimos jogos do Vasco da Gama, sabe muito bem da sua importância, sabe muito bem da qualidade que o MT vem dando, né, esse meio campo do Vasco da Gama. De fato, um jogador que sem dúvida nenhuma vai render muito financeiramente ao nosso clube, com relação à venda, a lucro, mas também dentro de campo nesses próximos anos que estará vestindo a camisa do Vasco da Gama, estará também ajudando muito aí os atletas e dando muita alegria ao torcedor vascaíno. Um jogador de extrema qualidade, polivalente, que pode jogar como lateral, meia, atacante, qualquer posição que colocar o MT, ele vai conseguir ir bem. Um atacante, um meio-campo, um lateral de extrema qualidade, importantíssimo para esse atual elenco cruzmaltino. Ficamos muito felizes por mais um atleta tão qualificado aí vindo da base do Gigante da Colina. E falando também em atleta, eu quero falar rapidamente sobre duas situações que vem acontecendo dentro do nosso clube. Primeiro aqui com relação ao Carlos Brasil. Temos novidades relacionadas a esse assunto que eu venho trazendo desde essa quarta-feira, né? Aliás, desde terça-feira à noite. Um assunto que já vem se prolongando dessa devastação total que vem acontecendo nas categorias de base do Vasco da Gama, onde ali o Carlos Brasil, que era um antigo gerente, que recebia um salário realmente muito abaixo do que era merecido, o Carlos Brasil, que era o que cuidava de tudo das categorias de base do Vasco da Gama, recebia um salário no entorno de 30 mil reais, um salário realmente baixíssimo, que não vale ali para um cara que era tão qualificado como o próprio continuar e permanecer no Vasco da Gama. Até por esse motivo ele agora está no Corinthians, está fazendo uma devastação total na base cruzmaltina, levando desde assessores até profissionais responsáveis ali por melhores de desempenho das categorias de base. E nesses últimos dias o técnico Siston, responsável aí por estar à frente da equipe campeã da Supercopa, Copa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, pedir demissão e, segundo notícia, ele estaria indo para o Corinthians. Até o momento realmente nada foi fechado, o treinador segue livre no mercado, mas poderá estar assinando logo com uma nova equipe e essa equipe pode ser sim ainda o Corinthians. Mas o Carlos Brasil ontem, ele veio aí se pronunciar com relação a esse assunto, ele falou sobre a saída do Vasco da Gama e negou qualquer tipo de oferta aos profissionais do Vasco da Gama. Ele disse que o Corinthians quer contar sem dúvida nenhuma com os melhores profissionais das categorias de base do Brasil, mas não é verdade a informação vinda do próprio Vasco da Gama em comunicado por nota oficial em que ele está buscando no Vasco, além do que foi informado inicialmente pela própria diretoria do clube. Ele disse que também estão indo para o Corinthians profissionais de outros locais e outros clubes, e se outros profissionais, no caso, estão vindos do Vasco da Gama, é porque saíram por alguma outra razão que não foi convite feito pelo próprio Corinthians, no caso por razões aí financeiras e de falta de valorização a esses atletas que estavam aí no Vasco nessa última temporada, e ainda foi além, dizendo que é melhor fazer uma maior reflexão para que realmente, além de simplesmente culpar uma pessoa profissional que fez tanto pelo clube, como no caso foi o Carlos Brasil, reflitam maior do que estão fazendo atualmente nas categorias de base do Vasco da Gama. E ele falou que da parte dele ele vê esse assunto como encerrado, situação resolvida, não tem mais nada para falar sobre Vasco da Gama. O que ele fez ficou para trás, realmente ajudou muito o clube, foi muito desvalorizado e agora vive um novo caminho com o Corinthians. Esperamos que realmente o Vasco, Jorge Salgado, Alexandre Pássaro, pessoas responsáveis aí pelas categorias de base do Vasco da Gama possam entender a importância que esses atletas do Sub-20, Sub-17 têm tanto para o torcedor quanto para a equipe profissional e venham de fato dar valorização a esses profissionais que estão de frente a essa área e principalmente aos atletas. Se um profissional, um gerente das categorias de base recebe 30 mil reais, imagina quanto recebe um atleta que está chegando aí no Sub-20 agora. É um absurdo o que vem acontecendo dentro do Vasco, um gigante do futebol brasileiro que depende muito das categorias de base sendo desvalorizado dessa maneira. É de fato vergonhoso o que vem acontecendo dentro do nosso clube. E para finalizar, rapidamente, falar sobre novas dívidas. Hoje, pela parte da tarde, o Gilberto, um atleta que passou pelo Vasco no ano de 2017, entrou novamente
novamente na justiça e venceu. Ele que atuou em 42 partidas, venceu 16, empatou 11, perdeu 15, não balançando as redes em nenhuma das ocasiões. O Vasco foi condenado pela justiça a pagar cerca de 330 mil reais ao lateral por conta de dívidas aí feitas nesse ano em que ele vestiu a camisa do Vasco da Gama, ou seja, mais uma dívida batendo na porta, mais uma penhora podendo chegar dentro do nosso clube, e infelizmente é um absurdo que vem acontecendo atualmente dentro do Vasco, e é por isso que atualmente encontramos aí nessa situação. Mas é de fato muito complicado, esperamos que uma nova resolução possa acontecer dentro do nosso clube, que de fato o Vasco possa e venha a ser valorizado, porque não vem sendo, principalmente pelas pessoas que atualmente estão dentro lá da diretoria, sentando na cadeira de presidente, sentando na cadeira de dirigente e não valorizando esse grande patrimônio que somos nós torcedores e também essa cruz de malta que nós colocamos no peito. Mas, se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e também, né, para que todos os seus amigos possam chegar ao nosso canal e a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, é claro, saudações vascaínas!